fidelidade é muito grande. A gente precisa todo o tempo lembrar do sacrifício de Jesus, lembrar do amor de Jesus. Quando a gente entra na casa do Senhor, eu estava conversando com meu esposo, e antigamente eram os templos, né? E antes dos templos eram chamados tabernáculos. E era uma coisa muito séria, porque houve um tempo que não era qualquer um que entrava, mesmo sendo sacerdote. Ali a presença de Deus era tão séria que não podia ter aquele tumulto de gente, igual a gente, onde qualquer esquina tem uma igreja, a gente quiser, a gente vai e entra. Mas naquela época, teve um tempo em que era necessário fazer até sorteio para ver quem podia, quem ia entrar, de quem era a vez de entrar no Santo dos Santos. Sabe? Então era muito sério. E hoje, eu falo, não dos irmãos, eu falo isso para mim também. O Senhor ministrou isso muito sério no meu coração. Quando a gente coloca os pés na casa do Senhor, a gente precisa ter muita reverência, a gente precisa estar em santidade, porque Jesus, Ele vê todas as coisas. Quando nós entramos aqui, a gente vem todo arrumadinho, todo bonitinho, prestamos nosso culto ao Senhor, mas aquilo que está dentro do nosso coração, Ele sabe, Ele esquadrinha o nosso coração. Se a gente entra aqui por obrigação, se a gente entra aqui por um costume, ou se a gente entra aqui verdadeiramente para oferecer o nosso culto ao Senhor. Porque é tão lindo até a gente oferecer o nosso culto racional ao Senhor, e quando a gente entra aqui para oferecer o nosso culto para Ele, Ele vem e nos agracia com tantas coisas, com tantas palavras, com um louvor de consolo, com uma palavra às vezes de correção, ou de exortação, de consolo, de ânimo. Mas Deus sempre tem algo para nós. Quando a gente chega, no ditado de falar no mundo, quando um está indo com a farinha, o outro chegou com o fubá. Então quando a gente chega para oferecer, Jesus já está entregando algo para a gente. E isso é muito sério, porque o sacrifício de Jesus não foi nada fácil. Tanto que lá, naquele momento que ele estava no Getsemane, o que ele falou? Senhor, se possível, passa de mim. Mas ele, contudo, ele obedeceu ao Senhor. Então eu vou beber o cálice da ira de Deus. E era por nós. E a gente pensa assim, mas Jesus fez porque quis. Qual que é a salvação? Qual que é a graça? Irmão, se Jesus não tivesse feito aquilo por nós não estaríamos aqui hoje. A graça de Deus é tão grande que nós não estaríamos aqui se não fosse o sacrifício de Jesus, porque até naquela época havia muita perseguição aos crentes. Se a gente for estudar a Bíblia, se a gente for ouvir as palavras, quanto tempo os cristãos iam aguentar aquela perseguição? Nós não íamos estar em 2023, porque a perseguição era muita, a tendência era piorar. Então, se não fosse Jesus entrar ali diante de Deus como nosso advogado, entregar por nós não estaríamos aqui, porque nós não íamos aguentar a pessoa chegar para a gente e falar assim, se você falar o nome de Jesus, você vai ser morto aqui agora, vai arrancar sua cabeça fora. A gente ia ser o primeiro a sair fora. Não, deixa Jesus para um lado. A gente tem que ser franco. Nós não suportaríamos a perseguição daquela época. Então Jesus, quando Ele entregou na cruz, foi para a nossa salvação física e espiritual. Porque hoje as lutas que a gente passa, a Bíblia mesmo fala, nem se compara ao que Deus tem para nós. E as lutas que a gente passa hoje não se comparam às coisas que os discípulos, os servos do Senhor passavam naquela época, sabe? E a palavra do Senhor vem dizer, ali naquele momento depois da morte de Cristo, veio ali um homem rico, José, para pegar o corpo de Cristo e dar a ele um enterro digno. E ali ele fala, ali a Bíblia tem um versículo nessa passagem que fala muito comigo, que a palavra de Deus vai falar assim, que esse homem José pegou Jesus e colocou Jesus no sepulcro que era dele. Naquela época ele construiu ali no seu jardim, tinha uma rocha muito grande, e ele construiu, que era o costume da época, ele construiu para ele ali o lugar, o sepulcro dele, para quando ele morresse fosse colocado ali. Mas ele foi lá, buscou o corpo de Jesus e colocou o corpo de Jesus no sepulcro novinho. Só que o sepulcro não era para Jesus, era para ele. Aquela cruz não era para Jesus, era para nós. Jesus, ele morreu no nosso lugar, ele foi para o nosso lugar. Então nós precisamos amar Jesus todo o nosso coração. Nós precisamos nos entregar de verdade, porque
dia, a Bíblia mesmo fala que o amor de muitos esfriaria, e hoje a gente não vê amor. O amor que a gente vê é muito superficial, é difícil você ver um amor sincero, aquele amor que Jesus verdadeiramente pregou. Então, o amor está esfriando. Só que nós temos, pela misericórdia de Deus, nós temos Jesus. Jesus, ele tem lutado todos os dias para nos defender. Jesus todo dia está aqui como nosso advogado. Sabe, quando a gente levanta a nossa mão, aceita Jesus, a gente passa pelo batismo, com aquela alegria toda, a gente fala, agora eu sirvo Jesus, agora eu tenho Jesus. Só que a nossa luta pela salvação, irmãos, é todos os dias. Todo dia o pecado bate a porta da gente. Todo dia as dificuldades batem na porta da gente, para que às vezes a gente saia dos caminhos do Senhor. Só que eu estou aqui para dizer, irmãos, o que a Bíblia diz, que não há outro caminho a não ser Jesus. Nós precisamos de mais de Jesus, mais do que comer, porque se eu não comer, um dia eu vou morrer. Mas se eu não tiver Jesus, o dia que eu morrer, eu ainda vou passar por muita tribulação eterna, morte eterna. Então nós temos que viver essa vida, sabendo que o dia que nós descermos a sepultura, a nossa alma tem um lugar para reinar, tem um quartinho especial que Deus Meu Deus. Então nós devemos viver olhando essa esperança, visando o que Deus tem para nós lá na frente, porque tudo que nós passarmos, independente de ser ímpio ou de ser cristão, nós vamos passar. Independente do que é para a gente passar, a gente vai passar, mas passar com Jesus tem uma diferença enorme. E o Senhor tem ministrado no meu coração, porque a gente vê tanta coisa ruim acontecendo no mundo, a gente vê tanta coisa, que às vezes o olho da gente fala assim, meu Deus, não é possível que eu estou vendo uma coisa dessa. Não é possível. A gente tem os familiares da gente, a gente vê cada coisa na televisão, às vezes ao nosso redor mesmo. E Jesus está aqui, irmãos, para todo dia dar nosso livramento, para todo dia nos justificar. Todo dia Jesus tem que fazer uma planilha. Se os irmãos estiverem entendendo o que eu estou dizendo, os irmãos vão conseguir visualizar. Isso, assim, fazer uma imagem de Jesus lá todo dia, fazendo uma planilha com a nossa defesa. Porque todo dia a gente peca, todo dia a gente erra, nós não somos perfeitos. Então, eu tenho certeza que hoje, ao trabalho que Jesus teve, de estar nos justificando aqui todos os dias, no livro da nossa vida, que a palavra de Deus vai falar, que Deus tem um livro com a nossa vida escrita, desde o dia que nascemos até o dia que morremos. A nossa história está lá escrita, cada um tem um livro especial. Então, Jesus está ali, nos defendendo, como nosso advogado. Mas vai chegar um dia que Jesus, ele vai vir como nosso juiz. O dia que a Bíblia fala que o Senhor virá como um ladrão, que é um momento que ninguém está esperando, ele vai chegar, vai vir como nosso juiz, e todos, independente, não tem A, nem B, nem branco, nem gordo, nem preto, não tem diferença, todos vão estar diante de Jesus e prestar conta, acreditem ou não, acreditando ou não, crendo ou não, crente ou não, vai chegar o dia. Meu que Deus! A gente vai estar de frente a frente com Jesus. E ele vai ali, ó, vai lá ler, às vezes, quantas vezes Jesus nos defendeu, e às vezes a gente não quis nada com ele. Aí o que Jesus vai fazer? O que ele vai poder fazer naquele grande dia? Nada, porque o que ele podia fazer, ele está fazendo por nós todos os dias. Quer nos justificar, buscar nós todos os dias, dizer para nós que ele nos ama, que ele quer a gente perto dele, que ele quer que a gente sirva ele com amor, com carinho, que a gente adore o Senhor com excelência, que a gente adore ao Senhor com espírito e verdade. Então, irmãos, eu quero deixar a meditação dos irmãos, que Jesus um dia vai vir como juiz, e desse dia não tem como escapar. A gente às vezes escapa do irmão, de outro, de alguém que a gente não quer ver, mas de Jesus não tem como escapar. Pode correr aqui, mas o dia que você fechar o olho, você pode ter certeza, você vai, a primeira coisa, você vai bater de frente com Jesus. E aí eu quero ver o que a gente vai dizer para ele, não é verdade? E isso fala muito no meu coração, irmãos, porque ultimamente, sim, algumas pessoas que às vezes a gente conhece, né, têm vindo a falecer. Não vou dizer infelizmente, porque Deus sabe a hora de todos. Então hoje, eu cheguei em casa agora de tarde e eu vi que o esposo de uma amiga minha faleceu. E ele vinha há mais de 10 anos com câncer no cérebro. E eu muitas
Desde 2013, ele com esse câncer no cérebro, já fez várias cirurgias, e internava e tudo, e nada. E eu falava assim, meu Deus, como é que o senhor está vivo ainda? E a prova que ela passava, com 4 filhos, ele doente, ela desempregada, ele não tinha ganhado nenhum. E eu falei, meu Deus, misericórdia. E aí ontem ele veio falecer, mas para a glória de Deus, ele era servo do Senhor. Então eu tenho certeza, né, pela minha fé, pelo que eu acredito e pelo que a pessoa vivia com Deus, eu creio que ele está nos braços do Senhor. E é onde eu quero estar. E é onde eu quero que os irmãos estejam também. Por isso que às vezes a gente prega tanto que às vezes a mesma coisa. Os irmãos podem falar assim, nossa, mas é a mesma coisa todo dia. Mas a Bíblia é a mesma. Já tem quantos anos que a Bíblia tem? Mais de 1.600 anos, não sei, tem muitos anos que ela é escrita. E a mesma palavra não muda. Não muda. Eu estou aqui para dizer, irmãos, que Jesus, ele está aqui, ele nos defende, é nosso advogado, ele nos ama, ele tem um lugar preparado para nós. E depende de nós servir a Deus, buscar ele de todo o nosso coração, para que no grande dia a nossa surpresa seja boa, não ruim. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu queria agora ouvir a irmã Gisley, em nome de Jesus, Deus, para ela fazer o que Deus colocar no coração dela. Eu tenho certeza, pelo tempo que ela tem servido ao Senhor, todos os dias ela tem vivido coisas maravilhosas com o Senhor. Glória a Jesus. E às vezes a gente não dá valor aos mínimos detalhes, né? Às vezes a gente não dá valor no que a gente passa no dia a dia, mas o Senhor é bom, Ele é fiel. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimentei Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Agradecendo a oportunidade, quero trazer para todos os irmãos o Salmo 121, que é onde o rei Davi, né, escreveu: para os montes levanta os olhos, de onde virá meu socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem, não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir nem adormecer, guarda de Israel. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele velará sobre tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo sempre. O Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, tem falado sempre ao meu coração que não adianta a gente estar oprimido, que a gente está passando por dificuldade, porque eu tenho vivido muito isso e o Senhor vem nos resguardando, vem cuidando da gente a cada dia, vem nos livrando, vem fortalecendo e nos direcionando. Tenho aprendido muito aqui com os pastores essa busca pela presença manifesta do Senhor, porque a cada dia o Senhor vem me ensinando como estar mais na presença dEle, como buscar mais dEle, como a gente deve entregar nossas vidas a Ele e também levar isso aos outros irmãos, né, que estão sempre passando por alguma coisa. Então, o que eu peço nessa noite, que o Senhor continue guardando a cada um de nós, a todos dessa igreja, também a todos do grupo Ebenezer, a todos os irmãos que têm pedido por oração, que estão passando por dificuldades, tanto espiritual, quanto enfermidades, quanto lutas nas famílias, no trabalho, e que o Senhor se faça presença em cada um de nós, e que onde a gente colocar os nossos pés, Jesus esteja à nossa frente, nos guiar, a nossa retaguarda, nos proteger, a direita e a esquerda nos conduzir, e que o sangue de Jesus venha nos cobrir, da raiz da nossa cabeça até as plantas dos pés. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Abba! Estás assentado.
Jesus. Glória a Jesus. Nosso socorro vem do Senhor. Glorioso é o nome de Deus. A palavra do Senhor vem dizer, irmãos, sobre o socorro, que Deus socorreu a um que é esforçado. Então não vamos descansar, vamos ser esforçados, porque o nosso socorro é o Senhor. Não há outro bombeiro, não há outro que possa nos socorrer, possa nos dar aquilo que nós precisamos. Não há outro. Até aquele que não acredita em Deus, que não busca o Senhor, na hora do aperto, ele clama ao Senhor por socorro. Então, irmãos, não há outro como nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, irmãos. Nós vamos passar agora para mais uma parte do culto. Vamos ofertar ao Senhor, né? Nossos dízimos e ofertas, para a glória do Senhor. Amém? Aquele que tem a sua oferta, coloque nas suas mãos. Aquele que não tem, levante suas mãos para nós orarmos ao Senhor. Os irmãos fiquem de pé, em nome de Jesus. Porque o Senhor é aquele dono do ouro, da prata, é aquele que tem para nos dar, para suprir as nossas necessidades. A Bíblia vai dizer: buscar primeiro o reino dos céus. Não se preocupe com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir, porque o nosso Senhor sabe que nós precisamos de tudo isso. E busquemos o reino de Deus e Ele nos acrescentará. A palavra do Senhor é que nos garante. Amém? Eu vou estar fazendo a oração para os irmãos podem vir em nome de Jesus, depositar aí. Poderoso Deus, eterno Pai, nós clamamos a Ti, meu Deus, pela Tua presença manifesta no nosso meio. Clamamos ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor venha abençoar, Pai, a vida dos ofertantes, dizimistas da casa do Senhor. Meu Deus, aquele que tem, aquele que não tem, meu Deus, das Tuas mãos de poder e glória, seja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Meu Deus, o Senhor que é o dono do ouro, da prata, o Senhor é o Pai que é o dono da prosperidade. O Senhor dá, Pai, a quem o Senhor quer. Meu Deus, eu peço a Ti, meu Deus, pela Tua igreja. Peço ao Senhor, ó Pai, que derrame bênçãos sem medida, Pai, sobre a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Pai querido, prospere o Teu povo, abençoe o Teu povo. Entra, Senhor, nas necessidades de cada um, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que eles venham, Pai, ver as mãos do Senhor nas finanças dele, na vida dele, na saúde, Pai, deles, em nome de Jesus. Que eles venham sentir a Tua presença e que eles venham ver, Pai, as mãos do Senhor em todas as áreas da vida deles, em nome de Jesus. Meu Pai, que o Senhor possa abençoar o Teu povo, prosperar o Teu povo, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ouvir agora a palavra, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Notando os irmãos assim meio apreensivos. Dá um sorriso para Jesus aí. Amém? Abre sua Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos. Atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos. Atos capítulo de número 2. Oh, glória a Deus. Atos 2. Atos todo mundo sabe onde é que está, né? É possível. Atos está logo depois de Gênesis aí. E antes de Apocalipse. Amém, irmãos? Atos 2, versículo 42. Diz assim, ó:
E eles perseveravam. Eles o quê? Na doutrina ou ensinamento dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos ler de novo? E eles perseveravam, guarda essa palavra, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Diga comigo assim: perseveravam nas orações. Pode sentar no seu lugar. Peço a todos os irmãos que agora no momento da palavra, se vocês puderem, claro que se a pessoa estiver apertada demais, não tem como segurar, não tem que ir no banheiro. Mas eu peço aos irmãos em nome de Jesus, não vou fazer tardança aqui, mas eu peço a todos vocês que prestem muita atenção aqui nessa palavra. Amém? Amém. Eu vivi aí, não vou falar como pregador itinerante, eu não me intitulo pregador, eu quero a presença. Mas eu passei muito tempo, irmão Luiz, pregando em algumas igrejas, e eu confesso que algumas vezes eu busquei de Deus, eu preciso de uma palavra de impacto, eu preciso de uma palavra para movimentar aquela igreja. Isso não é errado. Eu preciso de uma palavra que me dá algo novo, Deus, para trazer para a igreja, me dá uma revelação nova, que o pessoal vai ficar vibrando na tua presença. Mas hoje, como eu sou um pastor assim, de ovelhas mesmo, eu tenho pastor que é pastor itinerante. E hoje, como Deus nos deu assim, um rebanho para a gente conduzir até o céu, porque naquele último dia, irmãos, o que vai ser de pastores que vai ter surpresa não está no gibi, cara. Vocês não têm noção do tanto que todos os dias o meu coração ele treme de temor de estar fazendo alguma coisa aqui que vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Vocês não têm noção do tanto que a minha carne às vezes treme. Confesso que eu sinto até um pouquinho de medo de não estar conduzindo a igreja da forma que Deus quer que ela seja conduzida, porque nós somos humanos, nós erramos. Quer um cara mais cheio da presença de Deus do que Moisés? Moisés, segundo alguns historiadores, falam que ele tirou 2 milhões de pessoas do Egito. Alguns falam que é 600 mil, eu não sei. Mas dessas 2 milhões de pessoas que Moisés tirou do Egito para levar até Canaã, sabe quantas pessoas que entraram lá em Canaã? 2. Os que saíram do Egito. Eles ficaram 40 anos no deserto, automaticamente os casais geraram filhos. E os abaixo de 20 anos entraram na terra prometida. Os que saíram do Egito, quase 2 milhões, só entrou Josué e Caleb. Nem Moisés entrou em tanta raiva que o povo fez dele. Então, irmãos, vocês não têm noção de como eu tenho temor de naquele último dia Jesus olhar para mim e falar assim: cadê a imagem que eu coloquei nas suas mãos? Então hoje eu não peço a Deus uma palavra de impacto para a igreja, igual eu pedi. Eu não peço a Deus me dá algo novo que vai surpreender a todos. Eu não preciso disso. Sabe qual que é a minha oração? Quando eu vou para o meu secreto assim, ó, eu chego lá, sento assim, ó, falo assim: Deus, me dá uma palavra que vai levar a tua igreja
a intimidade com o Senhor. Então a palavra vai levar a tua igreja a uma reflexão do que elas estão fazendo do seu dia a dia para o Senhor. Deus me deu a palavra que vai levar a tua igreja a um relacionamento com o Senhor. Aí Deus vai colocando coisas na minha cabeça, no meu coração. E aqui na igreja nós temos pessoas que já conhecem bem sobre a palavra, e tem pessoas que não têm muito conhecimento na palavra. Então a gente tem que trazer uma palavra que vai dar para todos entenderem, desde o mais intelectual na palavra até o mais leigo, vamos dizer assim, na palavra. Um pregador itinerante, ele prega para uma multidão de 5.000 pessoas, uma palavra que queimou o coração dele e pronto. Nós temos que trazer um alimento para a igreja. É diferente de uma pregação. O alimento é diferente de uma pregação. E entrando aqui nessa palavra, esse livro de Atos, é um livro escrito por Lucas, que é mesmo evangelista, escreveu o Evangelho, ele também escreveu Atos. E esse livro de Atos ele escreveu acerca do ano 63 depois do nascimento de Cristo. Todas as vezes que vocês verem uma data depois de Cristo, essa data é contada a partir do nascimento de Cristo, não da morte de Cristo. E muitas pessoas às vezes confundem, nós estamos em 2023 depois de Cristo, mas isso conta do nascimento ou da morte? Do nascimento de Cristo. Alguns historiadores falam que essa data está errada, parece 3 ou 4 anos, mas isso não vem ao caso. E esse livro de Atos, Lucas escreveu 63 anos depois do nascimento de Cristo. E assim como Atos, ele escreveu o Evangelho para um certo Teófilo. Se a gente for olhar aqui o início do livro de Atos, Lucas fala assim, eu fiz o primeiro livro, ó Teófilo, falando com Teófilo, acerca de que Jesus começou a fazer. O Evangelho de Lucas, ele escreveu sobre o que Jesus fez. Aí ele falou, Teófilo, eu escrevi o primeiro tratado, o primeiro livro, sobre o que Jesus começou a fazer. Agora esse livro de Atos, eu vou escrever sobre o que os apóstolos fizeram, ou o que os apóstolos vão fazer. E esse Teófilo, tem muitas pessoas que, alguns historiadores acreditam que Teófilo não existiu, não era uma pessoa, Teófilo. Porque Teófilo, Teófilo em grego significa Deus, Filo, amigo de Deus, Teófilo, amigo de Deus. Aí alguns historiadores acreditam que Lucas escreveu para uma comunidade de amigos de Deus. Teófilo não era uma pessoa. E outros já acham que Teófilo era uma pessoa, que Lucas destinou esse livro a uma pessoa, Teófilo. Alguns acham que Teófilo era provavelmente um governador, um senador humano, porque aqui no versículo 3 do livro de Atos, ele diz aqui, ó excelentíssimo Teófilo. E quem tem o título de excelentíssimo é um senador, é um juiz, é alguém de patente. Quando você se depara com alguém de patente, você não chama ele de você. Chega no juiz, não chama o juiz, você não. Ele te repreende na hora. Você é o excelentíssimo. Tem toda uma liturgia que o cara estudou para aquilo. Aí alguns acham que Lucas escreveu isso para um senador romano, que provavelmente Lucas era amigo
dele, porque Lucas era médico. Esse livro de Atos não fala que Lucas era médico, mas Paulo, lá na carta de Colossenses, capítulo 2, versículo 4, se eu não me engano, Paulo fala: meu amigo íntimo, médico, meu querido médico Lucas. Paulo se refere a Lucas como um médico. Então, como Lucas era um médico muito bem conceituado da época, provavelmente Lucas tinha amigos patente alta. Quem é amigo de médico? Automaticamente só tem patente alta. E Lucas, quando ele se refere a Teófilo, sendo um excelentíssimo, provavelmente era algum chefe do Império Romano, algum governante. E esse governante, ele era patrocinador do ministério de Lucas. E como Lucas não podia falar o nome dele, porque ele era um homem da lei romana, aí Lucas falou: excelentíssimo Teófilo, excelentíssimo amigo de Deus. Mesma coisa, eu vou escrever uma carta para o pastor Sebastião, só que eu não quero falar o nome dele, porque eu não posso. As pessoas não podem saber que eu estou escrevendo a carta para ele. Aí eu falo assim: ô excelentíssimo amigo de Deus. Ele é um amigo de Deus. Deu para os irmãos entenderem até aqui? Amém. Amém? Aí Lucas escreve esse livro de Atos. Aí Lucas inicia o livro de Atos falando: olha, Jesus, quando ele morreu, ele orientou, isso no capítulo 1 de Atos. Jesus, quando ele morreu, Teófilo, ele orientou os discípulos a ficar em Jerusalém até que eles fossem cheios do Espírito Santo. E o interessante é que no meio desse percurso, quando Jesus ressuscitou no domingo, no mesmo domingo à tarde, 2 dos seus discípulos, eles desobedeceram essa ordem. Cleopas e o outro, a Bíblia não menciona o nome. Aqueles dois que Jesus encontrou com eles no caminho de Emaús, vocês já leram essa história? Já leu, Julinho? Sobre os discípulos no caminho de Emaús? Jesus encontrou com esses discípulos, porque esses discípulos estavam decepcionados, porque Jesus tinha morrido, e eles falaram: Jesus já morreu, vamos voltar para a nossa terra. Eles moravam numa aldeiazinha chamada Emaús, que ficava mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Aí eles indo naquele caminho, aí eles encontraram um homem. Esse homem falou com eles assim: de que vocês estão falando? Isso no capítulo 1 está escrito. De que vocês estão falando? Aí o Cleopas e o outro olhou: você não está sabendo não o que aconteceu no fim de semana em Jerusalém? Eles mataram o profeta Jesus de Nazaré e tal. E eles conversando com Jesus, mas eles não sabiam quem era Jesus. Olha como é que os olhos deles estavam, olha como é que estava cego espiritualmente. Viveram com Jesus durante 3 anos e meio do ministério de Jesus. Jesus aparece para eles no caminho de Emaús, conversa com eles, e eles não reconhecem que é Jesus. A decepção, às vezes, quando você se decepciona com um pastor, quando você se decepciona com uma pessoa que você almejava muito dela, às vezes você fica cego espiritualmente. Por isso que eu sempre oriento os irmãos: não gere expectativas em homens, porque o homem um dia pode te decepcionar. O homem pode te decepcionar tanto ao ponto de você ficar cego espiritualmente, uma vez que você está focado em homens. Foque em Jesus, porque Jesus ele nunca vai te decepcionar. Aqueles 2 homens sentiram-se decepcionados com Jesus, mas na verdade Jesus não decepcionou eles. Eles estavam decepcionados com Jesus porque eles não entenderam o propósito da morte de Jesus. Eles estavam esperando um libertador, como um, sei lá, eles estavam esperando que Jesus era um que ia vir libertar eles do jugo romano, ia libertar eles da escravidão de Roma, que Roma que
dominava tudo, Roma dominava a Grécia, dominava tudo, o Império Romano dominava tudo. Eles estavam esperando que Jesus ia ser um libertador deles, como Moisés libertou o povo lá do Egito. Mas Jesus veio como um libertador espiritual. Eles estavam esperando um libertador físico. E Jesus veio como um libertador espiritual. E eles, quando Jesus morreu, eles se decepcionaram com Jesus e desobedeceram a ordem de Jesus. No capítulo 1, Lucas relata, e foram para Emaús. Mas cerca de 120 desses homens, dos discípulos, dos seguidores, dos apóstolos, eram 12. Tem diferença entre discípulo e apóstolos. Discípulo é todo aquele que resolveu seguir Jesus. Discípulo significa seguidor. Apóstolo significa enviado. Está pegando o mistério? Amém. Então, os primeiros discípulos, os primeiros 12 que Jesus escolheu, eles eram tanto discípulos quanto apóstolos. Agora, fora os 12 que resolveu seguir Jesus, eram só discípulos. E Jesus deu a ordem, tanto aos 12 quanto ao restante dos discípulos, que ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem cheios do Espírito Santo. Por quê? Por que eles tinham que ser cheios do Espírito Santo? Porque somente cheios do Espírito Santo, eles iam suportar o que eles iam passar mais para frente. Sabe por que você suporta tanta coisa? Sabe por que você suporta aquela pessoa que tanto te chateia, que tanto fala mal de você? Sabe por que você suporta calúnia? Fez isso e isso, sendo que você não fez. Sabe por que você suporta? É porque o Espírito Santo foi derramado sobre você. Aleluia. Quem não tem o Espírito Santo, cara, não suporta nenhuma fechada de cara. O que você olha para mim com a cara feia? Quem não tem o Espírito Santo, agora quem tem o Espírito Santo, quem é cheio realmente, se bater de um lado da cara, ele vira o outro. Porque ele não responde pelos atos dele. Ele já não vive mais ele. Ele vive impulsionado pelo Espírito Santo. Está dando para entender? Amém. E Jesus viu que o que os discípulos iam passar não era brincadeira, cara. Pedro, provavelmente, a Bíblia não relata sobre a morte de Pedro, mas a história, os livros extra-bíblicos relatam que Pedro foi crucificado, como Cristo foi crucificado. Aí no momento da crucificação, Pedro disse assim: eu não sou digno de morrer igual meu mestre, me põe de cabeça para baixo. Aí eles crucificaram ele de cabeça para baixo. Imagina só, um cara crucificado de cabeça para baixo, vivo, só amarrou ele na cruz de cabeça para baixo e deixou lá. Automaticamente os órgãos vão se decompondo. O sangue de todo o corpo desce para a cabeça. Se não tiver cheio do Espírito Santo, não existe não. Eu imagino Matias, aquele que no capítulo 1 também Lucas relata ali que Matias, ele foi escolhido para ficar no lugar de Judas, aquele que tinha traído Jesus. Teve uma espécie de sorteio, e quem participou do sorteio foi Matias e José. Esse José, provavelmente, alguns supõem que ele era um tio de Jesus. Ele era meio que tio de Jesus, por parte de pai. Eles tinham um charado, segundo nome, tanto José, pai de Jesus, eles sabem que tinha um outro José, e era esse, chamado de Justo. Ele e Matias foram para o sorteio para ver quem ia para o lugar de Judas. Aí Matias foi sorteado. Aí esse Matias, mais para frente, no seu martírio, eles colocaram ele também numa espécie de cruz, só que em vez de ser de costa para a cruz assim, colocaram ele de peito para a cruz.
e totalmente nu. Sabe o que fizeram? Pegaram uma faquinha bem molada, um estilete, foi nas costas dele, ia marcando, e puxava a pele com alicate, esfolado vivo, esfolamento, isso chama. Se tiver cheio do Espírito, se não tiver cheio do Espírito Santo, suporta. Então você entendeu por que Jesus prezou tanto para eles ficarem em Jerusalém até que o Espírito Santo descesse sobre eles? Porque só quem é cheio do Espírito Santo suporta o processo, irmãos de Deus. Aí eu fico olhando uma coisa, saindo fora da mensagem um pouco, mas eu já vou voltar. Eu fico olhando uma coisa. Olha a morte de Jesus. Vou nem falar da morte de Jesus. Olha a morte dos apóstolos. Olha o que eles sofreram para isso aqui chegar até a mim e a você hoje. Olha o sofrimento dos missionários até hoje, que estão na janela 1040. Depois vocês pesquisam sobre isso, no YouTube deve falar, tem muitos livros que falam. Esses missionários até hoje, sabe o que acontece com eles? São queimados vivos por ter ido lá pregar a palavra. A palavra tem que ser pregada a toda a terra. Alguém tem que ir lá falar com eles, no Estado Islâmico, naqueles lugares que são extremistas. Alguém tem que ir. Os discípulos já tiveram a missão deles. Jesus já teve a missão dele. Hoje alguém tem que ir lá. Eu fico olhando o sofrimento desses homens de Deus, levando a sério o Evangelho. E a gente vê tantos pastores, eu não estou aqui para difamar ninguém. Estou te falando porque eu estou te ensinando. Vê tantos pastores que estão nessa por dinheiro. Vê tantos pastores que estão nessa por status. Eu não estou falando que ninguém vai poder receber para viver em ministério integral. Um dia Deus vai separar pessoas aqui para viver de ministério integral. Porque nós somos uma igreja missionária. Nós vamos enviar pessoas. No momento, o corpo está sendo formado. Mas daqui a uns dias, nós vamos enviar membros desse corpo para pregar o Evangelho. Então, esses membros que nós enviarmos, eles têm que ser remunerados. Oração não enche barriga. Quem enche barriga é arroz, feijão e dinheiro. Está entendendo? Mas o negócio não é você estar nessa pelo dinheiro. E muitos estão nessa pelo dinheiro. Tem coragem de ver um simples necessitado e ir lá e tirar o que a pessoa nem tem. Deus não vai deixar isso parado, não, irmãos. Deus não vai deixar isso parado. Até na nossa cidade aqui mesmo, a gente vê tantos pastores que infelizmente, eu falo com vocês que eu conheço, que estão fazendo a maior palhaçada com o Evangelho, com o mesmo Evangelho que fez meu Jesus e o seu sofrer, que fez os apóstolos sofrer. Deus vai deixar isso parar? Analisa comigo. Eu e meu sogro almocei na casa dele hoje, nós estávamos vendo uns vídeos lá no hora do almoço, ele me mostrando a maior palhaçada que eles estão fazendo, irmão Luiz, com o altar. Deus não vai deixar isso parado, não. Agora você está começando a entender o porquê que eu temo tanto o que Deus me entregou? Sabe por que eles não temem? Porque eles não têm mais a presença. Não tem a presença.
Porque uma vez você com a presença, você é coberto de temor. Estou falando alguma asneira aqui? Não. Aí Lucas escreve, e no capítulo 2, Lucas relata que eles estavam todos em uma sala, no segundo andar de uma casa. Os 120 estavam reunidos. Essa sala era chamada de cenáculo. Eles estavam reunidos nesse lugar. Eu creio que alguns ainda estavam na expectativa de receber o Espírito Santo. Outros já tinham desanimado. Alguns estavam ali ansiando pela presença. Outros já tinham perdido a esperança. Mas estavam ali, estavam obedecendo. Esse é o segredo. Pegou o mistério? Mesmo que você às vezes perca a esperança, mesmo que você às vezes está ali chateado, mas permaneça na obediência. A Bíblia não fala que todos eles estavam alegres esperando a presença, esperando a promessa. A Bíblia é que estavam lá. Alguns já tinham chutado o balde, já estão, mas só por obediência mesmo. Se Deus te prometeu, por mais que você não veja uma luz lá no fim do túnel, fica firme na obediência. E eles firmes na obediência, Lucas relata assim que de repente, foi de repente, eles ouviram um barulho, um ruído. O barulho era como de um vento veemente, impetuoso, e o barulho foi entrando na janela assim, pela porta, e começou a invadir o ambiente. E este barulho se transformou em faíscas de fogo. Está escrito: em faíscas de fogo, em línguas como de fogo, e pousou na língua deles. Aí eles começaram a falar em mistério com Deus. Aí eles se tocaram: é o Espírito Santo. E começaram todos a falar em mistério. Uma das evidências de que você tem o Espírito Santo é o dom de línguas. Tem gente que tem o Espírito Santo, mas ele não tem ainda o dom de línguas. Não confunda ter o Espírito Santo com o dom de línguas. A língua é uma das evidências do Espírito Santo. Está entendendo? Mas é importante demais ter o dom de línguas. Isso é maravilhoso demais. Eu gosto. Aí todos eles ali, cheios do Espírito Santo, Pedro começou a pregar. Pedro começou a pregar. Olha para vocês verem como é que a pessoa, quando ele é cheio do Espírito Santo, presta atenção. Quando ele é cheio do Espírito Santo, uma das evidências do Espírito é o quê? Movimento. Lá em Gênesis 1, fala que o Espírito Santo fazia o quê sobre a face das águas, Julinho? Movia sobre a face das águas. Ou seja, uma das evidências do Espírito Santo é mover. Em Atos 2, o vento veio como? Vento é o quê? Movimento. Se está parado, não tem vento. Ou seja, quem tem o Espírito Santo de Deus, ele está sempre em movimento. De repente Deus dá ele uma revelação nova. De repente Deus dá ele uma estratégia nova. E a irmã Indira, cheia do Espírito Santo de Deus, Deus deu ela uma revelação nova. Ela falou para o cara: seu pastor, por que a gente não faz umas cartas e coloca essas cartas? Isso aí foi, a estratégia foi vindo. Coloca essas cartas
envelope, tudo bonitinho e tal, para a gente fazer um evangelismo aqui no bairro. Isso movida por quem que ela fez isso? Movida pelo Espírito Santo. Está vendo que quem tem o Espírito Santo, ele está sempre em movimento, ele não consegue ficar só sentado na igreja, não. Aí o que ela fez? Olha que gracinha, tem 100 dessa. Por que ela fez isso? Cheia do Espírito Santo. Olha, a pessoa chega, recebe uma carta dessa, tudo bonitinho, a pessoa fica com dó de jogar fora. Às vezes você dá um folheto a pessoa, um bola aqui e joga fora. Uma carta dessa, o pessoal teve trabalho para fazer isso aqui, ó. Olha, tá vendo? Aí nós vamos marcar um evangelismo aqui, na mediação aqui do bairro, e entregar nas casas dos moradores que estiverem circulando. Isso aqui por quê? Porque o Espírito Santo tocou em alguém para fazer. Entendeu o mistério? De ser cheio do Espírito Santo? De repente, igual em Atos 2:1. Mãe Dira estava na casa dela, de repente, Deus, uma ideia nova na mente dela. Eu e você, de repente, você está lá, irmã Viviana, lavando as vasilhas, de repente, Deus, uma ideia nova na sua cabeça. Vou lá na casa de fulano de tal orar por ele agora. Aí chega lá, a pessoa está toda batida. Ah, como é que você adivinhou? Está precisando de mais. Ela adivinhou? Não. Impulsionada por quem? Pelo Espírito Santo. Aí, eles receberam aqui, em Atos 2:1, eles receberam aqui o Espírito Santo. 1 e 2. Aí na primeira pregação, lá mesmo no Senado, presta atenção, está comigo aí, igreja, amém? Lá mesmo, na primeira pregação de Pedro, se converteu 3.000 pessoas, de uma vez. A primeira, mais para frente, pregou de novo 5.000 pessoas. Olha só a diferença do avivamento. Olha o que o avivamento traz na igreja. Por que vocês acham que nós estamos tanto em busca de avivamento? Para mostrar bonito para os outros? Não. É que quando o Espírito Santo vem em um avivamento, automaticamente a conversão de almas. Olha lá em Êxodo. Vocês estão acompanhando na internet? Olha lá em Gales, lá em 1904, 98% de um país foi para Jesus por causa do avivamento. Tem uma grande diferença da vinda do Espírito Santo, da visitação e da visitação em forma de avivamento. Nós ainda não estamos vivendo um avivamento coletivo. Ainda não estamos vivendo. Eu não posso enganar os irmãos. Oh, o avivamento está aqui. Não está. O Espírito Santo está aqui. Mas nós estamos em busca desse avivamento. Automaticamente, se tiver o avivamento, não precisa ficar pregando bonito. Pedro, eu creio que Pedro nem sabia pregar. A primeira pregação de uma pessoa, ele não tem desenvoltura naquilo, não. Não. Tem desenvoltura nenhuma. Na primeira pregação, irmão, como é que é o nome do irmão que você trouxe, Deus? Irmão Leonardo. A primeira pregação, 3.000 pessoas veio para Jesus. Esse cara fala bem demais. Não. Cheio do Espírito Santo no avivamento. Nós estamos em busca desse avivamento. E ele vai chegar em nós. Ele vai chegar em nós. Em todos os avivamentos da história, teve multidões de conversão de almas. Não foram todos os avivamentos que teve cura, mas em todos os avivamentos teve grande conversão de almas. Teve grande arrependimento.
Gregório McNulty, um dos caras que eu mais admiro. Os irmãos podem observar que eu sempre uso camisas de heróis na fé. Esse aqui é Leonardo Ravenhill. Esse Leonardo Ravenhill, ele era pai na fé de Gregório McNulty. Esse Gregório McNulty foi um missionário que veio dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Ele viveu aqui mais de 30 anos e morreu dia 26 de janeiro de 2017. Gregório McNulty fala assim, ó: o avivamento, ele traz imediatamente 3 coisas. Quais 3 coisas que o avivamento traz de imediato? Arrependimento, quebrantamento. Se você estiver muito arrependido, você é quebrantado. Ele traz arrependimento, quebrantamento, e automaticamente depois do avivamento ele traz essas 2 coisas, não, sabe o que ele traz? Uma vida santa. Arrependimento não é só estou arrependido. A partir desse momento do seu arrependimento, você tem que levar uma vida santa. Senão você não arrependeu de verdade. Você teve remorso. Pegou? Tem uma grande diferença entre arrependimento e remorso. Se você perguntar a alguns presos, você for do presídio, pregar para alguns presos lá, vocês vão ver que uns vai falar assim: arrependi de ter feito aquilo. Mas infelizmente muitos não arrependeram, eles estão com remorso. Eles só querem se livrar da pena. O arrependimento é diferente de se livrar. Entendeu, Julinho? Então, uma das 3 coisas que o avivamento traz, que Gregório fala: quebrantamento, arrependimento, quebrantamento e vida santa. E automaticamente em Atos 2, olha como eles foram tomados por um arrependimento. 3.000 pessoas de uma vez, e um pleno arrependimento. Aí passou-se vários e vários dias, porque a Bíblia ela não está em ordem cronológica. Atos 2 eles receberam, Atos 2, 1 e 2, eles receberam a visitação do Espírito Santo. Aí lá em Atos 2, 42, é onde nós lemos, aí entra onde nós lemos. Isso aqui foi só a introdução, só que não vai dar tempo de pregar, porque já é 3 para 9. Aí entra, depois que eles provaram do Espírito Santo, depois que eles provaram dos milagres, depois que eles foram tomados de arrependimento, depois que 3.000 pessoas vieram para Jesus, aí chegou certo dia que os discípulos falaram assim: ó, nós temos que dividir as tarefas. Eu vou para um lado, você vai para o outro, você vai para o outro, você vai para o outro. Aí os irmãos que ficaram, o que eles ficaram fazendo? Eles ficaram onde nós lemos. Os que ficaram perseveraram na doutrina dos apóstolos. Eles perseveraram no que os apóstolos tinham ensinado para eles. E o que os apóstolos tinham ensinado para eles? Os apóstolos tinham ensinado para eles o que Jesus tinha ensinado para os apóstolos. Os apóstolos não tinham doutrina nenhuma, não. Eles não sabiam nem para eles mesmos. O que eles passaram para as pessoas? O que Jesus tinha passado para eles. Lembra os 2 sermões da montanha? Sejam pacificadores e tal. Isso que os apóstolos passaram para eles. E eles permaneciam no ensinamento. Doutrina significa ensinamento. Eles permaneciam no ensinamento dos apóstolos, na comunhão uns com os outros e na comunhão com o Espírito Santo. E no partir do pão. Essa é uma chave que nós vamos carregar nessa igreja. Partir do pão. O dia, guarda isso aqui, ó. O dia que um de nós estivermos padecendo necessidade,
nós podemos fechar essas portas. Pode fechar. Nós não cumprimos o propósito de Jesus. Eles permaneceram no partir do pão. O que era o partir do pão? Eles chegaram na extremidade tão grande do partir do pão, que os que tinham 2 casas vendiam uma e abençoavam quem não tinha. Os que tinham muito ouro abençoavam aqueles que não tinham nem o que comer. Nós não temos muito ouro. Todo mundo aqui quer trabalhar. Mas ninguém tem tão pouco que não possa ajudar o outro. Quer uma base disso? 2 Coríntios 8, não vou ler não, mas 2 Coríntios 8, versículo 1, lá fala assim, ó: os irmãos pobres, é taxativo, os irmãos pobres da Judéia ajudaram os irmãos que estavam em extrema pobreza da Macedônia. Não falou os irmãos ricos da Judéia, ajudou os pobres da Macedônia. Os pobres, ou seja, nós financeiramente, vamos ser realistas, nós somos pobres financeiramente, mas nós podemos ajudar quem está em extrema pobreza. Nossa igreja hoje, nós temos lá 5 a 6 cestas básicas, para abençoar não só os daqui, quem precisar. O dia que um de nós padecer necessidade, nós podemos fechar isso aqui e ir embora. Que nós não estamos cumprindo o propósito pelo qual Jesus levantou a igreja. O dia que nós termos aqui ministério integral para algumas pessoas e um ganhar 5.000 e o outro ganhar 1.000, nós podemos fechar isso aqui. Pode fechar. Qual é o sentido de dividir o pão? Eu ganho 10.000, 100.000? Está pegando o mistério? Infelizmente eu vou ter que encerrar. E já é 9h03. Só deixa eu falar uma palavrinha. Amém, só um minutinho. Só para me finalizar aqui, que é a parte mais importante, que é aonde eu queria chegar. A última parte do versículo 42. Perseverar na doutrina dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A oração é a pegada da igreja. Qual oração que você está falando, pastor? Oração de terça aqui? Não. A vida de oração. Terça-feira nós viemos aqui só nos reunir para orarmos juntos, para pregarmos juntos, para buscar juntos o avivamento. Nós só vem aqui na terça-feira cumprir aquilo que eles cumpriram lá em Atos 2:1. Nós só vem aqui para receber, esperar a discípulo do Espírito Santo. Mas na nossa casa, no nosso cotidiano, nós temos que ter uma vida de oração. Jamais Jesus vai levantar aqui para este lugar, para qualquer um dos 5 ministérios ou demais cargos, pessoas que não têm uma vida de oração. Não vai. Ah, mas você prega muito. Não estou nem aí. Ah, mas canta muito. Você quer cantar melhor que os anjos? Os anjos, gabarito desse louvor, você não vai conseguir impressionar Deus com seu louvor. Você não vai conseguir impressionar Deus pregando muito. Pedro não pregava nada e ganhou 3.000 pessoas. Ou seja, a diferença não é de quem está pregando. A diferença não está no mensageiro, é na mensagem. Pegou o mistério? A diferença não está no mensageiro, está na mensagem. Está na descida real do Espírito Santo. E como que nós vamos provar dessa descida real do Espírito Santo? Permanecendo em oração. Dificilmente, agora eu vou ter que falar um negócio aqui, porque eu bato muito na tecla de nós não virmos aqui orar somente na oração. Eu bato muito nessa tecla.
Mas dificilmente uma pessoa que não vem na oração na igreja, ele tem uma vida de oração em casa. Com exceção de quem tem compromisso maior, está trabalhando, irmão Luiz trabalha, ele tem que alimentar o Bernardo e a esposa dele. Ah, não, hoje eu não vou não, chefe, eu vou orar. O chefe dele não está nem para isso, não tem igreja, é só. Você pode dar essa justificativa lá, não? Mas o crente, hoje eu trabalhei muito, estou desanimado, não vou lá não. Ele tem uma vida de oração em casa? Não faz como analisa Safiras lá mais para frente, aqui no 9, se eu não me engano. Não mente com o Espírito Santo, não, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Dificilmente quem não vem na oração coletiva, ele tem uma vida de oração sozinho. Guarda isso, viu? E terça-feira você lembra disso. Amém? Pastor Sebastião vai falar aqui o que ele tem de falar. Logo após ele falar, ele vai orar para a igreja e dar a bênção apostólica em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus?